Olá, queridos. Dando continuidade, então, vamos falar um pouquinho sobre embriologia básica. Então, é a fase do desenvolvimento do produto gestacional após a fertilização. Então, até agora a gente já viu um pouquinho sobre a fertilização. Vamos falar agora um pouquinho sobre esse período aí da embriologia de uma forma básica, abordando desde a fertilização até aí os primeiros dias aí de desenvolvimento desse embrião, tá? Então vamos ter a fase da fecundação. Essas fases, então, ela vai desde a liberação desse ovócito, tá? O óvulo a ser fecundado, o óvulo já fecundado, que é o zigoto, depois vai passar pela forma do blastômero, depois vai formar a mórula, depois vai virar o blastócito e depois vai ter a implantação desse blastócito no útero e é aí que vai acontecer todo o desenvolvimento embrionário, certo? Então tem essas fasezinhas básicas que devemos sempre aí tomar em conta, né, a respeito da embriologia básica, certo? Então, a gente já vai ter a fecundação e após isso ele vai começar a sua divisão, tá, de forma sistemática para formar aí esse ovo, conhecer, diferenciar essas fases. Então, o zigoto. O que é o zigoto? O zigoto é a partir daquele momento que essa célula está fecundada. Então, ali eu vou ter o espermatozoide do homem, o óvulo da mulher, que se junta formando essa célula ovo que a gente fala, ou zigoto. Essa célula é formada após a união desse espermatozoide, que é o gameta masculino, com o ovócito, que é o gameta feminino. Só repetindo para frisar isso, mas provavelmente esteja bem claro para vocês. Essas células, elas são responsáveis por formar todo o nosso organismo. Então, essa célula, que é a célula mãe, a matriz, tudo isso vai se desenvolver para gerar um ser humano. Então, para que esse processo ocorra, é necessário que o espermatozoide ele seja depositado na vagina da mulher, tá? Entre o colo, né, do útero, e vai seguir em direção às tubas. Até chegar na tuba uterina, o espermatozoide ele nada aí por cerca de 2 até 7 horas para acontecer esse processo, certo? Então é um processo um pouquinho demorado, né? Imagina uma célula que é visível, que é invisível ao olho nu, vai nadar até chegar na estrutura da tuba uterina, onde acontece a fecundação. Aqui temos uma representação gráfica desse momento, tá? Dessas células, onde acontece a fecundação. O gameta feminino e o gameta masculino, o zigoto e o óvulo. Uma animação da fecundação. Então, aqui a gente percebe que vários deles chegam, né, a essa estrutura, porém, somente um vai conseguir passar essa membrana desse óvulo para fazer a fecundação, como vimos aqui agora, tá? Então, nesse processo, ele perde a cauda e entra somente o núcleo. Novamente repetindo, ó, vários espermatozoides na membrana desse zigoto tentam entrar, mas apenas um consegue entrar para fazer essa fecundação com essa célula, certo? E aí, a partir desse momento, começa a formação do núcleo dessa célula e o desenvolvimento dela. Uma animação bem didática. Então, essa é a fase de fecundação, que é o zigoto. A próxima fase é o blastômero, que falamos. Nessa fase, o blastômero ela é uma estrutura que vai resultar da divisão do óvulo fertilizado durante o desenvolvimento embrionário. Então, até o caminho do útero, esse óvulo, né, esse ovo, ele vai permanecer livre nos líquidos que vai ter ali, tá? Dessa secreção da tuba uterina. Então, aqui eles vão crescer, vão se dividir de forma ativa, fazendo com que se diminua o tamanho das células filhas, tá? Então, no blastômero, vai ter uma divisão já, o início da divisão celular. Ele não está fixo, então, ou seja, ele está nadando ali, né, nesses líquidos das estruturas internas do corpo da mulher, tá? Geralmente nas tubas uterinas ainda. Aqui, nesse processo, ele não cresce, ele não tem um aumento de tamanho, mas ele vai se dividindo, tá? E essas células filhas têm um tamanho menor, tá? Então, vai ter essa divisão sistêmica dessas células, como mostra na imagem. Tá vendo que a imagem A tem o mesmo tamanho da imagem B e, consequentemente, da imagem C? A única coisa que acontece é que aumenta o número, né, de divisões dessas células, aumenta o número de células, porém, o tamanho
né, continua sendo o mesmo do zigoto, tá? Então, esse blastômero, ele vai se dividir, né, do zigoto vai virar blastômero quando ele se divide em 2, vai virar o estágio de blastômeros também em 4 e também em 8, e assim sucessivamente ele vai aumentando aí a sua quantidade de célula, mas o seu tamanho sempre permanece aí semelhante, tá? Isso vai acontecer até chegar o estágio, né, da mórula, tá? Que a gente vai ver mais adiante. Então, a mórula. O que vai acontecer? A mórula, ela é o estágio, tá, de 8 a 16 células que a gente fala, tá? Então, o zigoto, ele é primeiramente subdividido em 2 células, que vão se dividir formando 4, e assim por diante, até chegar no estágio de 8. De 8 ele vai virar 16. Quando ele vira 16, a gente já considera ele como uma mórula. A mórula, nesse momento, né, o embrião como um todo, ele vai manter o mesmo tamanho. Ou seja, até então ele não aumenta o tamanho, só vai aumentar a quantidade de células, tá? No estágio de mórula já é diferente. Ele já vai se diferenciar em 2 grupos de células. Então não vai ser mais células iguais. Vão ter as células da camada externa, tá? E também vai ter internado o embrião, tá? Que é a mais externa, que é chamado de tofoblasto. Então tem as células mais internas e que vai formar, né, provavelmente o embrião ali, e as células externas, que são os tofoblastos. São responsáveis pela formação do componente fetal, tá? Que é a placenta, membranas, tudo mais que é necessário ali fora o embrião, tá? Já a massa interna central, ela é chamada de embrioblasto, que dá origem aí ao embrião propriamente dito. Então, embrioblasto, né, como o nome já propriamente diz, né, é a parte da mórula que vai gerar o embrião. E o trofoblasto, certo? Não é tofo, é trofoblasto. Ele forma então as partes aí adjacentes, né, desse conteúdo gestacional. Após a mórula, vamos ter o blastócito. Aqui no blastócito a gente consegue observar o tofoblasto, né? E também uma outra parte que vamos ter agora, que é a bastrocele, tá? Que é uma cavidade líquida que vai ter. Então, vai ser uma esfera oca de células embrionárias, tá? Que são conhecidos como blastômeros. Em torno dessa cavidade interna vai ser cheia de fluido, que é uma camada chamada de blastocele, que a gente já falou. É o nome dado ao segundo estágio do desenvolvimento do embrião humano que a gente fala, tá? Então, o blastócito ele é formado por uma parte do trofoblasto e pela blastocele, que é essa cavidade líquida. E após tudo isso, a gente vai ter a nidação, que a gente chama, certo? A nidação ela é a fixação do embrião no útero, certo? É uma parte aí de bastante incertezas até então na gestação, né? E como isso acontece? A nidação ele é um estado e um estágio natural, tá? Então ele vai ser caracterizado por exatamente isso, a implantação desse embrião no útero da mulher e vai ocorrer aí uma semana após o período ovulatório. Então ovulou, fecundou uma semana, ele está se fixando, tá? Sendo aí uma fase inicial da gestação. É uma fase de grande tormenta, né? Uma fase de incerteza até que se desenvolve até os 3 primeiros meses que a gente fala. Mas beleza, ovulei, fecundei, fiz o xixi no palitinho, teste de farmácia positivo, fiz o beta positivo. Ah, mas desceu um pouquinho, então os testes estavam errados, não estou grávida. Sim, está grávida, provavelmente sim. Tá? O que acontece nessa implantação é que pode ter pequenos sangramentos. Tá? Esses sangramentos geralmente não acontecem durante toda a gravidez, algumas mulheres têm escapes. Tá? Esse sangramento ele é confundido com menstruação muitas vezes, tá? Mas ele é conhecido como sinal de Hertmann. O sinal de Hertmann ele não é a menstruação propriamente dito, tá?
São pequenos escapes de sangramento, tá? Que se dá por esse processo, né, da nidação mesmo, tá? Da fixação desse óvulo nas paredes aí do útero da mãe, ok? Então, pode acontecer esses pequenos escapes. Não fiquem preocupadas. É normal que aconteça, tá? Então, é sempre importante a gente saber aí orientar seus gestantes. Principalmente fez o teste, positivou, já posso orientar a respeito do sinal de Hertmann, porque senão essas mães, assim que tiver esse sinal positivo, elas procuram a unidade de saúde, elas ficam preocupadas. Então, as maiorias das vezes, a anidação ela é assintomática, ou seja, não sente nada. Tá? Para algumas mulheres pode ter cólicas abdominais, tá? De característica fraca, sensação de pontadas no baixo ventre. Tá? Então, esses sintomas eles vão durar por volta até de 3 dias no período anterior da data prevista da menstruação. Tá? Então, isso ele pode ser que aconteça ainda. É importante sempre orientar também essas mães para que alguns sinais que não sejam esses procurem o serviço de saúde também. Pode haver esses pequenos sangramentos, como o sinal de Hertmann, também associados ao momento da anidação. Tá? O período e a duração. Então, o embrião ele vai se fixar na mucosa uterina entre o sexto e o sétimo dia após a fecundação, ou seja, uma semana, tá? E acaba o processo de nidação e o embrião ele se encontra implantado na mucosa uterina aproximadamente no 12º dia após a fecundação. Então, deu 12 dias aí após a fecundação, ele já vai estar implantado aí nessa mucosa uterina. Tá? Os sintomas de gravidez, geralmente presente nos 7 primeiros dias, alguns sintomas mais específicos. Então é sempre importante sabermos. Muita gente fala assim, mas é irrelevante isso, todo mundo já sabe, tudo mais. Nós profissionais da saúde, mais do que nunca, temos que saber, né, detalhadamente como isso acontece, gente. Porque nós temos a obrigação de aconselhar, de acolher e de orientar essas mães, tá? Então, como que nós, profissionais da saúde, não faremos isso, né? Não daremos conta de fazer essas informações e orientações básicas. Então, nos 7 primeiros dias, é normal que essa mulher ela tenha o corrimento vaginal cor-de-rosa, que a gente já falou, que é o sinal de Hertmann. Ter cólicas, inchaços no abdômen, pode acontecer. As mamas vão ficar sensíveis, pode acontecer o inchaço. Pode ter um cansaço fácil, que a gente fala, então facilmente ela vai ficar cansada. Ela pode ter aversão a cheiros fortes, né? Então ela vai ter assim, uma sensibilidade a odores. Pode ter uma variação de humor muito forte também. Vai ter enjoos, vômitos, náuseas, uma salivação excessiva em algumas vezes. Pode ter tonturas, sono excessivo, dor de cabeça, aumento da vontade para urinar, tá? Por mais que essa criança ela ainda não está pressionando, não está pesando, né, na bexiga, mas isso pode acontecer também. E espinhas e a pele oleosa também pode estar presente, certo? Então, tudo isso é importante ser observado. O nosso próximo assunto vai ser desenvolvimento fetal, então espero que fiquem aí para o nosso próximo vídeo.